Olá, eu sou Carlos Magno Xavier. É um prazer enorme estar falando com você. Hoje nós vamos falar acerca do uso de Canvas no gerenciamento de projetos e programas. Deixe primeiro eu me apresentar. Eu sou Carlos Magno Xavier, como eu disse. Eu fui reconhecido em 2010 como uma das personalidades brasileiras na área de gerenciamento de projetos, com feras como Ricardo Vargas, Darcy Prado, Américo Pinto e Paul Disman. Eu tenho 16 livros publicados, dentre eles o livro Método E, que também em 2010 ganhou o prêmio do melhor livro brasileiro de gerenciamento de projetos. Foi agraciado também com o prêmio do melhor projeto acadêmico do ano de 2014, com minha tese de doutorado. E sou professor de diversas instituições e de MBAs da UFRJ, Fundação Getúlio Vargas e Fundação Dom Cabral. Sou sócio-diretor da BioWare Consultoria e Treinamento. A BioWare é uma empresa que é reconhecida pelo PMI como RCP, Red Consultant Provider, e REP, Red Education Provider, ou seja, atestando nossa qualidade, tanto na prestação de serviços de consultoria, como também treinamento. Temos clientes de vários portes, de vários tipos de projetos. Bem, vamos lá. Por que falar de Canvas, né? Deixa eu primeiro fazer um histórico. A década de 1990 no Brasil foi a década do que a gente fala de gerenciamento de processo. Quem estava no mercado de trabalho nessa época, com certeza vai se lembrar da gestão pela qualidade total. O Vicente Falcone falando muito sobre refinamento sucessivo de processos, né? E vários programas de qualidade foram implementados nas organizações visando a melhoria de processos. Em 1998, surgiu no Brasil o primeiro capítulo do PMI. E esse capítulo foi no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo especificamente. Em 99, capítulos do Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E na década de 2000, proliferaram outros capítulos. Hoje são 13 capítulos espalhados pelo Brasil. Com esses capítulos, o PMI começou a divulgar aqui no Brasil práticas de gerenciamento de projetos. Então, no início da década passada, quem falava em gerenciamento de projetos falava em PMI. E falava do tal do guia PMBOK, Project Management Board of Knowledge. Esse guia é até hoje a publicação na área de gerenciamento de projetos mais vendida no mundo. Mais de 3 milhões de cópias vendidas. É claro que 50 tons de cinza vendeu muito mais. Tudo bem, mas por um livro técnico bem interessante. De qualquer maneira, foi um afã muito grande no início da década passada de procurar a gestão de projetos e utilizar o PMI. E o guia PMBOK foi endeusado. E várias organizações começaram a implantar metodologias de gerenciamento de projetos com base no guia PMBOK. Bem, quando chegou lá pela metade, marco final da década passada, muita gente começou a demonizar o guia PMBOK. Como se ele fosse, né, por ter muitos processos, o responsável pelos resultados negativos dos projetos. Associava-se muito à burocracia. E aí surgiram alguns métodos, surgiram algumas formas de gerenciar de forma mais ágil projetos. E surgiram Scrum, surgiram Extreme Program, surgiram várias formas de procurar ser mais ágeis em projetos. Bem, o que aconteceu? Até hoje, a gente está falando de mais de 15 anos de estarmos no Brasil tentando implementar práticas de gestão de projetos, até hoje nós temos resultados ruins. Então, o que acontece? O guia PMBOK é ruim, as metodologias ágeis são ruins. Bem, o que acontece? Nós precisamos juntar essas coisas. Existem coisas positivas nos métodos ágeis e coisas positivas nos métodos tradicionais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Sobre como juntar metodologia tradicional com metodologia ágil e especificamente focando no uso de modelos Canvas. Vamos lá.
Qual vai ser a nossa agenda? Vou fazer uma breve introdução para poder pontuar exatamente, né, o que está acontecendo no mercado e, inclusive, falando um pouquinho sobre como surgiu o Canvas, etc. E depois vamos falar sobre Canvas de projeto, depois Canvas para programa. O papel dos projetos nas empresas é transformar ideias em realidade. Peter Drucker, que é o grande pai da administração moderna, tinha uma frase que era o seguinte: a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo, é criá-lo. Ou seja, a organização ela faz planejamento estratégico, estabelecendo onde ela quer chegar daqui a 1, 2 anos, 5 anos, ou até de mais longo prazo. E faz um planejamento estratégico para chegar lá. Então, a melhor forma de eu prever o futuro, onde é que minha empresa vai estar daqui a um ano, onde é que meu projeto vai estar daqui a um ano, é planejando chegar lá. E o que faz o planejamento estratégico virar realidade são justamente os projetos. E é por isso que projeto é hoje, nas organizações, um fator crítico de sucesso. Agora, tem um ditado índice que fala o seguinte: o homem planeja, Deus ri. Ou seja, não é tão simples assim. O meu projeto daqui a 6 meses vai estar nesse status. Não, não é simples. E aí uma das coisas que a gente tem que fazer é gerenciar riscos. E isso vai estar incluído também nessa nossa conversa de hoje. Tá? Agora, o Paul Dinsmore, né? Meu amigo Paul Dinsmore, ele tem uma frase ótima, né? Quando ele diz que precisamos fazer certo, a combinação certa, o projeto certo. Não adianta fazer certo o projeto errado. Então, a gestão do portfólio é justamente o responsável por definir quais são esses projetos certos, no momento certo, a combinação certa para transformar o pensamento estratégico em realidade. Agora, infelizmente, nós não temos tido êxito nos resultados de projetos. Veja essa estatística aí, em que 69% das organizações entrevistadas afirmaram que não estão satisfeitas com o seu desempenho de prazo de projetos, sempre ou na maioria das vezes. 50% não estão satisfeitos com o desempenho de custo, 31% com o desempenho da qualidade dos projetos e 27% não estão atendendo, satisfeitos, né? Os clientes não estão satisfeitos, ou seja, não estão atendendo aos seus objetivos para o negócio. É claro que quando a gente fala de atendimento de objetivos para o negócio, muitas vezes o prazo, o custo, né, ele é excedido para atingir os objetivos. E por isso até é razoável a gente verificar que existe um sucesso maior de alcance de resultados para o negócio do que resultados de gestão de prazo, gestão de custo de projetos. Tá, vamos voltar a esse assunto mais adiante. Agora, hoje em dia fala-se muito em projeto de inovação. Inovação não é invenção, né? Muita gente confunde. Inovação é criar algo novo, né? Como uma coisa que nunca existiu. Não, na realidade, inovação é fazer diferente. E fazer diferente, a gente tem estatísticas, né, que nesses projetos de inovação a situação é crítica. 95% dos novos produtos são fracassos comerciais. 4 em 10 novos serviços são fracassos comerciais. Nós temos também que empresas maduras que tentam entrar em outras áreas que não a sua, fracassam em até 99% das vezes. E 96% dos projetos de inovação fracassam. Gente, a estatística, então, é muito ruim. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante por que isso acontece, né? Por que são mais desafiadores os projetos de inovação, quando eu estou fazendo algo diferente que eu não estou acostumado. Tá? Nessa pesquisa feita pelo PMI, pelos capítulos do PMI, melhor dizendo, o problema mais comum nos projetos é comunicação, seguido de não cumprimento de prazo e seguido de não definição correta de escopo. É muito interessante, né, porque nessa mesma pesquisa, quando perguntado o que o pessoal mais gerenciava no projeto, é prazo e escopo. Percebam que prazo e escopo são problemas. O que acontece
é que, se a gente olhar aí, questões de comunicação, prazo, escopo, recurso humano, riscos, custos, aquisições, tudo isso funciona de forma integrada em projetos. Não adianta eu achar que para gerenciar bem o tempo de um projeto, basta fazer o cronograma. Será que eu gerencio o risco? Às vezes um atraso é a função disso. E o risco que não foi bem estabelecido e bem respondido. Um problema de escopo pode ser um problema de comunicação. Um problema de custo pode ser em função do escopo não definido corretamente no início. Então, de forma integrada, nós temos que gerenciar tudo isso no projeto. Mas eu queria que você ressaltasse nesse momento que o problema mais comum em projeto é a comunicação. Então, nós temos que atacar o gerenciamento de comunicações no projeto. Como eu disse, hoje em dia fala-se muito de inovação. Por quê? Porque as empresas estão, através de inovação, querendo obter diferenciais estratégicos. Então, por isso, os projetos de inovação, eles hoje são mais comuns e precisam ter um foco diferente na hora da sua gestão. O foco do projeto tradicional é aquele projeto muito organizado, muito certinho, em que você tem as pessoas, né, muito organizadas, muito voltadas para a organização. Já o projeto de inovação, nós temos um foco maior na criatividade. Porque a criatividade vai fazer com que as pessoas tenham soluções melhores. Vai fazer com coisas como algo que está muito em moda hoje em dia, né, o design thinking, né, a pessoa se colocar mais na posição do cliente, a pessoa chegar, né, quando eu falo a pessoa, o grupo, a equipe do projeto, né, buscar o tempo todo através de prototipagem, através de simulações, chegar no produto final. O projeto tradicional, como o escopo, muitas vezes ele consegue ser definido no início, ele tem as suas estimativas determinísticas. Agora, o projeto de inovação, ele trabalha muito com o escopo, como eu disse, com prototipagem, com simulações, em que você vai ao longo do projeto, você vai conhecendo mais do escopo. Então, os resultados são altamente probabilísticos. Isso leva a gente a pensar na necessidade de trabalhar mais nas estimativas de forma também probabilística. E com gerenciamento de risco, simulação de Monte Carlo, ajudando muito nisso daí. Bem, isso é papo para outra palestra, mas é importante entender o projeto de hoje, como eles têm muitas incertezas, riscos naturais em função das simulações, como eu disse, das variações de escopo. É muito difícil trabalhar com estimativas determinísticas. O projeto tradicional também é muito focado em documentação. Foco muito é gerar planos, né, gerar documentação, quando é necessário ter mais agilidade hoje em dia. É o time to market. Precisamos ter documentação até que nível. E a prioridade é a agilidade. Claro que a documentação é necessária, mas tem que ser em menor nível do que no projeto tradicional. Então, por isso, gente, em função dessas diferenças, em função dessa cada vez mais dinâmica maior no mercado, em que nós estamos tendo, através do tempo, prazos e custos cada vez mais desafiadores, nada melhor do que você chegar e mudar a sua forma de gerenciar o projeto. Vamos deixar de usar somente aquelas práticas tradicionais. Então, por exemplo, primeira coisa, mudar a forma como as pessoas atuam em projetos. Vocês se lembram da dança do quadrado? Esse é o Kibe Louco aí, né? Vocês encontram no YouTube, um dos vídeos mais vistos, né, de todos os tempos. O pessoal do Kibe Louco dançando a dança do quadrado. Lembra? Ado, cada um no seu quadrado. A música começou lá na Bahia, em Porto Seguro, né? E qual é o espírito dessa música? O espírito dessa música é cada um está no seu quadrado, cada um não mexe com o que está no outro quadrado. Uma pessoa não deve ficar se intrometendo no que o outro está fazendo. Ou seja, cada um fazendo o seu trabalho no projeto, digamos assim. Isso faz com que o projeto trabalhe como se fosse um pipeline, como se fosse uma linha de montagem. Um faz uma parte, passa para o outro, e muitas vezes não existe uma comunicação adequada. Gente,
Temos que mudar isso. Hoje, a forma de trabalhar em projeto é de forma colaborativa. Essa figura aí é a figura, né, de uma jogada do rugby, né, é o Scrum. Né? Nós também vamos voltar a falar sobre isso mais adiante, em que, como equipe, temos que trabalhar de forma colaborativa, temos que fazer com que as pessoas se envolvam efetivamente e que o objetivo principal do projeto é o objetivo de todos, não o objetivo somente do gerente de projeto. Tá? Então, guardem isso, né? Trabalho de forma mais colaborativa. Eu falei em ser ágil, né? Sim, vamos ter que ser mais ágeis, mas sem ser desorganizado. Aí mostra uma entrevista, uma pesquisa feita, né, em várias organizações e que apontaram o que levava a organização a ser mais ágil. Então, elas têm que ter, para ser mais ágeis, as organizações têm que ter ciclos de revisões mais curtos, e aí o Scrum vai ajudar muito nisso daí. Foco na gestão de mudanças, uma vez que a mudança ocorre várias vezes, então tem que ter uma gestão de mudanças muito forte, acompanhando muito bem. Uma atenção muito grande ao cliente, trazer o cliente para participar mais do projeto. Gestão de risco. Várias pesquisas mostram que os projetos que gerenciam melhor risco têm muito mais chance de sucesso. Gente, isso é uma terra de cego. Então, se você gosta de gerenciamento de projetos, se você gosta de gerenciamento de risco, estude mais um assunto, porque existe pouco conhecimento sendo aplicado nesse tema nos projetos. As equipes de projetos serem interdisciplinares. Interdisciplinar quer dizer o seguinte: não posso ter só pessoas certinhas, organizadas, nem eu posso ter só pessoas muito criativas, tem que ter um mix. Costuma-se comparar o trabalho do gerente do projeto com um maestro de uma orquestra. Perceba que numa orquestra existem diversos instrumentos. Instrumentos que sozinhos, às vezes, não conseguem dar uma boa música. Agora, é trabalho do gerente do projeto fazer com que esses instrumentos toquem uma música, que dali ele extraia o melhor de cada instrumento. Tá? Então, equipe de projetos interdisciplinares. Eliminar feudos da organização. Não é possível que tenha lugares na organização em que as pessoas se fechem e que, com isso, somente pessoas daquela área vão conseguir fazer aquele trabalho. Então, eliminar os feudos. Planejamento de contingências, né? Lembrando que existem riscos e eu tenho que pensar nas contingências. Uso de práticas interativas, né? A gente vai falar sobre Scrum, sobre a forma de você usar sprint, né? Interação, principalmente com o cliente. E o uso de tecnologia, né? Inclusive na comunicação. Então, gente, temos que ser ágeis sem sermos desorganizados. Né? Ok. Nós temos hoje, né, várias tecnologias disponíveis. Temos iPads, smartphones, temos telefones que possuem várias funcionalidades interessantes e visuais, tablets. Por que não aproveitar isso? Então, a tendência é usarmos os smartphones, os pequenos computadores para poder fazer a comunicação e que essa comunicação, através do software, nos permita, em gráficos, em imagens, né, acompanharmos o projeto, apresentarmos informações, usarmos o conceito de Kanban. Vou voltar a esse assunto daqui a pouco também. Né? Kanban, tela. Kanban é uma forma de você visualmente acompanhar as tarefas que estão sendo executadas. Usar o smartphone, aí estamos vendo aí um aplicativo de acesso ao Canvas, né, do meu amigo José Finocchio, junto com meus amigos também da Project Builder. E usar modelos híbridos de concepção e gerenciamento de projetos. Eu falei do Kanban. O Kanban é originário através de um engenheiro da Toyota que, para melhor acompanhar
os processos de produção da indústria automobilística, ele estabeleceu Kanbans. Kanbans são placas visíveis, né, em alguns pedaços da produção. E esse conceito veio para ser utilizado de forma geral nas organizações, em que você procura acompanhar quais são as tarefas alocadas. Então, por exemplo, vejam aí embaixo, eu tenho um Kanban com 4 colunas. Essa coluna indica o to-do, o que eu tenho para fazer. É como se fosse meu backlog, todas as tarefas que eu preciso fazer. Se você for pensar num projeto, quais são as atividades previstas para aquele projeto. Depois tem a segunda tarefa, é o must do. Quais foram priorizadas para serem feitas? Daquelas que eu tenho que fazer, que é do to do, quais que eu tenho que começar a fazer? Fazendo associação também com o gerenciamento de projetos, quais que pelo cronograma já estão com a data de início para serem realmente começadas. Esse must do, quando for iniciada aquela atividade, ela passa a ser o doing. Então nós temos aí o doing estabelecendo, vem cá, esse é o que está sendo feito. Mais uma vez, em gestão de projeto, é aquelas que já tiveram, aquelas tarefas já tiveram a sua data de início. E o done, que é a última coluna, é aquelas que estão sendo, que já foram concluídas, já foram aceitas, né, aquelas entregas já aceitas. Então percebam que você consegue, através de uma tela, você saber que tarefas você tem alocadas, que tarefas já estão priorizadas, o que está em andamento e o que já está concluído. E permite passar, né, do to-do para o must-do, do must-do para o doing, do doing para o done, de forma fácil, fazer o acompanhamento. Então, essa é uma forma. Agora, a gente tem que misturar o modelo híbrido, que é metodologia tradicional, com metodologias ágeis. Então, por exemplo, aí eu estou mostrando para vocês o mapa de processo da nossa metodologia simplificada de gerenciamento de projetos, a Basic Metodology. Essa metodologia, não dá tempo de entrar muito em detalhe aqui, que não é o foco dessa nossa apresentação, ela trabalha basicamente com 5 grupos de processos, como é que eu inicio, como é que eu planejo, como é que eu executo, como é que eu monitoro, como é que eu controlo, como é que eu encerro o projeto. Mas são divididos nas seguintes etapas. O iniciar é como é que eu autorizo o início do projeto, e aí nesse momento, né, vai entrar o Canvas. O modelo Canvas é um modelo que a gente vai ver adiante, é um modelo para você conceber um projeto. Então, para autorizar, para iniciar um projeto, uma sugestão é fazer esse Canvas. Há uma dúvida que existe muito, né, no mercado, é se eu faço o Canvas primeiro, depois eu faço o termo de abertura do projeto, o Project Charter, ou vice-versa. Bem, isso depende muito de cada situação. Mas como é comum que o Canvas interfira no termo de abertura, se você fez o termo de abertura antes, você vai ter que, na maioria das vezes, voltar e alterar o termo de abertura, Project Charter. Então, o que eu sugiro, como linha geral, mas não como regra única, é que você primeiro faça o Canvas, depois o termo de abertura. Bem, aqui nós temos então a iniciação e depois nós temos os 8 processos da metodologia Basic Metodology para planejamento do projeto, usando as 10 áreas de conhecimento do guia PMBOK, mas de forma simplificada. E aí, dentro desse planejamento, também usando metodologias ágeis, como usando o Scrum, usando também o Kanban, etc. Projeto planejado, vamos para a execução. A execução é transformar em realidade aquilo que foi planejado. Durante a execução, temos que acompanhar. Aí temos o check. Check é como que eu comparo aquilo que está sendo executado com o planejado. Eventualmente, eu tenho desvios. Eu tenho que tomar decisões. Aí entra em ação o ACT. O ACT é eu corrigir desvios, agir para corrigir desvios. E eu fico aqui nesse plano do Check Act, nesse PDCA, até a hora de encerrar o projeto. Então percebam, eu tenho uma metodologia tradicional, em que eu trabalho
com processo, eu faço EP, eu faço cronograma, eu gerencio risco, mas eu tenho que misturar isso com outras coisas, como, por exemplo, Canvas, né? O modelo Canvas, vamos falar em seguida sobre ele. O objetivo é terem uma folha de papel, um resumo, né? A concepção do projeto. Também temos o uso do Scrum, né? O uso de metodologias ágeis. O uso do Scrum, o Scrum é uma jogada do rugby, que em 1986, um engenheiro também da Toyota, numa sua tese de mestrado lá em Harvard, ele propôs utilizar alguns conceitos dessa jogada na indústria automobilística. Isso na década de 1990, isso foi levado para a área de desenvolvimento de software. E hoje é um sucesso total. Por quê? Porque permite, não só na desenvolvimento de software, mas em vários tipos de projetos, que você divida o escopo que você tem que gerar no projeto em sprints, ou seja, em corridas menores, de forma que você vá, ao longo do tempo, você vá fazendo entregas intermediárias e vai definindo o escopo na medida que você vai caminhando no projeto. Isso é muito interessante. Também não é foco nosso aqui da palestra falar sobre o Scrum, mas de qualquer maneira faz parte do modelo híbrido de você gerenciar projeto, você usar também coisas ágeis como o Scrum. Então, o nosso foco vai ser mais, com certeza, agora no Canvas, mas lembrando que isso faz parte de um todo. Ou seja, para gerenciar projetos, não é somente eu fazer Canvas. O Canvas é parte da gestão. O foco dele é a concepção do projeto. Ok. Então vamos lá falar do Canvas. O modelo Canvas para projeto, ele teve origem no Business Model Canvas, que foi um quadro, Canvas é quadro em inglês, que foi proposto por Alexander Osterwald na sua tese de doutorado em 2004, no seu Business Model Generation. Então, para representar o negócio que estava sendo criado numa folha de papel, ele criou esse Canvas daí, que eu também não é nosso escopo aqui tratar, mas deu tão certo isso, porque uma das coisas muito bacanas do Canvas é que ele junta pessoas em volta desse modelo, vários envolvidos, no caso aqui de um negócio, na criação de um negócio, para pensar naquilo que vai ser feito. Isso melhora demais a comunicação, melhora demais a colaboração. E é por isso que vários modelos Canvas começaram a ser desenvolvidos a partir desse. Por exemplo, o Model Canvas U. Tem um modelo Canvas para você se planejar o que você quer profissionalmente, o que você quer até na sua vida pessoal. Tá? Procura na internet. Agora, na área de projetos, o primeiro Canvas que eu tenho notícia é do Jim Galbati, em 2012. Mas aqui no Brasil, o grande responsável pelo uso de Canvas no Brasil é o meu amigo José Finocchio. O professor José Finocchio, ele adaptou o uso do Canvas de forma muito interessante e é o grande responsável pela divulgação disso aqui no Brasil. Só que eu precisava, para a nossa metodologia Basic Metodware, eu precisava de alguns conceitos que não estavam previstos no Canvas do Finocchio. E aí eu fiz uma junção do modelo, eu estudei o modelo do americano, Jim Galbati, do José Finocchio, e o modelo dinamarquês, que é o Project Canvas dinamarquês, eu criei um Canvas, Project Canvas Methodware, que unia vários conceitos, mas era adaptado para a nossa metodologia Methodware, e é esse Canvas que eu vou mostrar hoje para vocês aqui sobre o projeto. Tá? Antes de falar do Canvas em si, e mostrar para vocês com detalhes, deixa eu mostrar alguns conceitos básicos que vão ajudar na elaboração do Canvas.
primeiro deles é entender o seguinte: é muito comum começar um projeto pelo escopo. O que é para fazer? Aí já chega muitas vezes até o cliente querendo: olha, eu quero que você faça a compra desse equipamento. Eu quero que nesse projeto você faça esse software. Eu quero que nesse projeto você desenvolva isso. Quer dizer, muitas vezes até o cliente chega dizendo o que quer que você faça. Não cai nessa armadilha. Não comece um projeto sem entender o porquê, primeiro. Porquê qual é a justificativa, qual é o problema ou oportunidade. Por exemplo, o cliente chegou para você e pediu: não, eu quero que você faça uma melhoria no meu processo de produção. Eu quero que você compre equipamentos de proteção individual. Mas peraí, por quê? Qual o problema? De repente o problema é porque ele está com um número elevado de acidentes. Ah, tá. Número elevado de acidentes. Ele está com 10 acidentes por mês com afastamento de trabalho na fábrica dele. Ah, beleza. Agora, aonde ele quer chegar com o projeto? Aí vem a segunda pergunta importante. Para quê? O para quê é qual o objetivo do projeto, ou quais os objetivos. Esses objetivos, eles podem ser qualitativos, mas o ideal é que sejam quantitativos. O qualitativo é, por exemplo, eu quero reduzir o número de acidentes de trabalho. Mas é muito importante que a gente tente quantificar. Por quê? Porque um projeto para reduzir de 10 para 9, de 10 para 8, ou de 10 para 0, de 10 para 1, vai fazer coisas diferentes. Então, para que eu defina exatamente qual o projeto necessário para alcançar esse objetivo, eu preciso quantificar o objetivo. E quando eu quantifico o objetivo, eu tenho meta. Então, meta é um objetivo quantificado. Agora, a meta, os objetivos, estão normalmente relacionados ao negócio. Ou seja, ninguém faz um projeto com o objetivo de ocupar o tempo das pessoas, com o objetivo de gastar dinheiro. O meu objetivo é gastar R$2.000. Não é isso. Então, o objetivo é qual é o resultado para o negócio na redução do número de acidentes. Eu vou melhorar o desempenho, vou aumentar a minha produção em X, eu vou diminuir o meu custo e, portanto, aumentando o meu lucro. Ou seja, é muito importante eu entender o problema ou uma oportunidade do cliente, estabelecer objetivo, aonde se quer chegar com o projeto, para aí sim vamos pensar o que fazer, que é o escopo, né? Como fazer, que é a estratégia de condução, com quem que são os stakeholders, quando, que é o nosso cronograma, por quanto, que é o nosso orçamento. Isso está ligado à nossa gestão do projeto. E aí é muito importante, né, a gente falar então de sucesso, né? O que é sucesso de um projeto? O sucesso é atender objetivos. O sucesso tem a ver com atendimento de expectativa do nosso cliente. Só que para atender, eu preciso entender. E o cliente tem expectativas tantos de negócio, por exemplo, ele quer reduzir o número de acidentes, ele quer reduzir o seu custo, aumentando o seu lucro, como ele tem também objetivos, né, ou melhor dizendo, expectativas da gestão do projeto. Como, por exemplo, ele quer gastar no máximo R$20.000, ele quer que seja feito no máximo em 6 meses. Então, gente, se eu vou montar um Canvas, essas informações têm que estar disponíveis, né, nessa folha de papel, nesse quadro que eu vou montar do meu projeto. Aí vocês devem ter pensado: poxa, Marcos, isso aí é o 5W2H. Isso é coisa antiga, né? Isso é uma coisa muito antiga. Para terem ideia, a primeira notícia que se tem na literatura do uso de 5W2H vem lá da época dos gregos, 100 anos antes de Cristo, para falar de retórica, né? Para falar da forma como eles organizavam o pensamento. Eles usavam o conceito de 5W2H.
Então, é uma ferramenta muito utilizada em gestão e, com certeza, gestão de projeto tem que utilizar também. Então, vamos lá. Por que é justificativo? É oportunidade ou problema existente. Sempre que possível, cite números. Sempre que possível, em base. Os diretores, né, os chefes, eles gostam muito de números. Tá? E é claro que justificativo está relacionado ao passado, alguma coisa que aconteceu. Né? Objetivo tem a ver com o futuro. O que o projeto vai contribuir para alcançar a oportunidade ou para resolver o problema? E aí é importante que objetivos sejam SMART. O que é objetivo SMART? O SMART, o objetivo tem que ser específico, tem que estar claro para quem lê. E tem que ser mensurável. Como eu falei, quando eu menciono objetivo quantitativo, eu tenho uma meta. Ele tem que ser alcançável. Né? Ele tem que ser realista para os recursos que eu tenho disponíveis. Às vezes ele é realista, ele pode ser alcançado, mas o recurso que eu tenho eu não consigo. Ele tem que ser delimitado no tempo. Ele tem que conseguir fazer dentro de um prazo. Então, tá bom, eu vou reduzir o número de acidentes em 6 meses, um ano. Tá? Então, estabeleçam objetivos SMART. Escopo. Escopo é o quê? Escopo, quais são os produtos ou serviços que vão ser entregues? O que realmente o projeto vai fazer? Então, por exemplo, esse projeto ele vai, o escopo é o desenvolvimento de um software. E esse software é para atender o relacionamento com o cliente. Agora, qual é a minha estratégia de condução? Eu vou contratar um software pronto, eu vou chegar e vou desenvolver internamente, eu vou comprar um pronto e vou adaptar, eu vou comprar um pronto e vou me adaptar ao software. Tá? O como tem a ver com a minha estratégia para alcançar aquele escopo pretendido. Lembrando, o escopo é um somatório de produtos e serviços. Agora, escopo em português de Portugal é âmbito, em espanhol é alcance. Então o que a gente precisa? A gente precisa estabelecer limite. O que não está no escopo é tão importante estabelecer como aquilo que está dentro do escopo. Então, por exemplo, eu dizer que eu vou fazer a implantação do software, mas eu não vou, por exemplo, não vou fazer o treinamento dos usuários, fica claro, né? Algo que não faz parte do escopo. A ideia é tirar uma área cinzenta que às vezes acontece, né, quando a gente está falando sobre escopo, né, em que o cliente acha que está incluído e você tem certeza que não está. Estratégia de condução, como será o escopo. Stakeholders. Muita gente diz que stakeholder desenvolvido, né, tem uma tradução muito interessante, que é segurador de bife, né, stakeholder. Né, essa é terrível, né? Mas stakeholders são desenvolvidos, interessados, né, aqueles que vão ser impactados de alguma maneira pelo projeto e são fundamentais no sucesso do projeto. Então eu preciso mapeá-los para que eles também atuem de forma colaborativa no projeto. Para que a comunicação com eles, lembraram que a comunicação é um problema do projeto? Para que a comunicação com eles seja efetiva. Então temos que mapear quem estão envolvidos. E estabelecer a comunicação. Comunicação hoje, gente, vocês estão vendo aí na tela várias formas de comunicação, vários meios de comunicação, e hoje a gente tem uma facilidade muito grande, com velocidade de comunicação incríveis. Agora, cuidado, quantidade versus qualidade. Nós temos muita quantidade de comunicação e pouca qualidade. Eu costumo dizer que e-mail, WhatsApp são grandes problemas de comunicação para o projeto. Por quê? Porque criam conflito. Porque as pessoas escrevem rápido, não leem o que escreveram, as pessoas leem rápido, interpretam errado. Opa, criou um conflito. Outra questão é como que eu guardo as informações dos e-mails? Como que eu guardo as informações do WhatsApp? Gestão do conhecimento. Como se perde conhecimento nessas mídias? Então,
temos que planejar a comunicação do projeto. Outro conceito fundamental é restrição. Restrição são as imposições feitas à forma como o projeto vai ser gerenciado. Não confunda restrição com escopo, porque escopo é uma imposição, sim, mas a imposição é um produto. Quando eu chego e digo, olha, aquele equipamento tem que ter uma potência X, eu estou dando uma restrição ao produto. Então isso é escopo, isso é requisito. As restrições têm a ver com a forma como eu vão ser impostas restrições ao gerenciamento do projeto. A maior parte tem a ver com imposições que estão cerceando custo, cerceando prazo. Mas, por exemplo, as obras de reforma devem ser conduzidas com o laboratório de funcionamento. A equipe só pode trabalhar de 8 às 18. Não pode trabalhar no final de semana. O curso tem que ser ministrado durante a noite. Ou seja, são coisas que vão limitar a forma como o projeto vai ser gerenciado. Mais uma vez, não confundo com as imposições para a gestão do custo, do escopo, que são requisitos, né, que é o escopo propriamente dito. Outro conceito fundamental, um conceito que também dá muita dúvida, que é o conceito de premissa. E uma das razões é que a palavra premissa, em português, ela tem várias conotações diferentes do conceito que realmente se quer utilizar em projeto, que vem da palavra assumptions, em inglês. Eu gosto muito da tradução hipóteses. Hipóteses são fatores que eu assumo para efeito de planejamento. Então eu tenho uma incerteza, e essa incerteza é fora do projeto, e eu preciso assumir alguma coisa no meu projeto. Por exemplo, eu tenho que fazer um cronograma e eu preciso colocar lá no meu cronograma qual vai ser o prazo que o órgão ambiental vai apresentar a licença ambiental. Isso é uma incerteza, não depende da equipe do projeto. Mas eu tenho que colocar no meu cronograma. Aí eu assumo 6 meses. Isso é uma premissa. Então, premissa são hipóteses que eu assumo de coisas que ocorrem fora do projeto, que não dependem diretamente da gestão da equipe de projeto e que para o meu planejamento eu tenho que assumir. Só que como eu estou assumindo algo que não depende de mim, eu gero aí uma incerteza e, portanto, premissa de antemão já sabe que é fonte para identificação de riscos. Né? Então, quando eu for lá identificar risco, a primeira coisa que eu tenho que olhar para as premissas e verificar quais são as incertezas e tratar como risco a possibilidade da premissa não ocorrer. O que é risco? Risco é um evento incerto que, se ocorrer, vai impactar o projeto de forma positiva ou negativa. Uma coisa interessante, né? O risco pode ser positivo. Então, a paralisação das atividades do projeto devido à greve dos funcionários, o não comparecimento dos funcionários no treinamento porque o diretor não concorda com aquele projeto, o risco de paralisação devido à chuva, ou seja, é um evento incerto, que se ocorrer vai impactar o projeto de forma positiva ou negativa. Então, só um detalhe, né? Muito cuidado para não confundir risco com causa. Então, por exemplo, o professor ficar doente no treinamento. Ele pode ficar doente e, mesmo assim, ir dar aula. Então, o risco seria o professor não comparecer para dar a aula em razão de estar doente. Então, por isso que é muito bom, ao escrever o risco, escrever qual é o impacto e qual é a causa ou as possíveis causas que lhe podem dar razão. Tá? Outro conceito é ciclo de vida, fases de um projeto. Já diria Jack o Estripador, vamos dividir pedacinho por pedacinho. Né? Às vezes é melhor dizer dividir para conquistar. Ou seja, eu tenho um projeto, eu quero dividir em pedaços para organizar melhor. Esses pedaços são chamados fases. E o ciclo de vida do projeto é o conjunto dessas fases. E essas fases são marcadas pela entrega de um ou mais serviços. E atenção,
eu não tenho um ciclo de vida do projeto, iniciação, planejamento, execução, controle. Isso é gerenciamento do projeto. O ciclo de vida depende do produto que vai ser gerado. E até faz parte da estratégia de condução do projeto, como é que eu vou dividir isso daí. Então, por exemplo, vou fazer um projeto de redução de acidentes, eu vou fazer o planejamento do projeto, vou fazer a melhoria do processo fabril, vou fazer o fornecimento de equipamento de proteção individual, vou fazer palestra, fazer treinamento. Ou seja, eu dividi o projeto em pedaços. Não necessariamente esses pedaços vão ocorrer de forma sequenciais. De forma sequencial. É claro que posso ter algum tipo de paralelismo, tá? Sem dúvida. Bem, eu preciso colocar essas fases no tempo. Esse é o cronograma das fases. O cronograma das fases é um cronograma de barras em que eu coloco no tempo as fases em alguma escala. Né? Então, por exemplo, aqui, digamos que cada número desse seja um mês. Então, eu tenho um mês de planejamento, depois tem melhoria do processo fabril, depois treinamento de palestras em paralelo, para depois ocorrer os treinamentos. Então, o cronograma são as fases colocadas no tempo. E o orçamento macro do projeto são as fases colocadas no custo estimado. Uhum. Bem, com isso, a gente deu um overview sobre os principais conceitos e agora vou apresentar para vocês o Canvas, Project Canvas Método E, explicando cada campo e como seria aí um exemplo prático, né, em seguida. Então, o projeto, qual é o nome do projeto, que deve sintetizar a ideia, pode ser até um nome fantasia, e eu vou usar aqui para exemplificar a criação de um novo negócio, que é uma consultoria de recurso humano para a terceira idade, em que o objetivo é dar empregabilidade para o pessoal da terceira idade. Solicitante, né, quem é o cliente do projeto, no caso aí o investidor. Quem é o gerente do projeto? José da Silva, está em todas ele, né? Depois nós temos a justificativa. Essa justificativa, nesse caso do projeto, que os indivíduos da terceira idade, podendo exercer atividades profissionais, estão no mercado, estão disponíveis, né? O mercado de trabalho ele é preconceituoso e não existem empresas semelhantes no mercado. Ok, então essa é a justificativa. Qual é o objetivo? O meu objetivo é aonde eu quero chegar com aquele projeto. É criar e estruturar uma empresa de consultoria que permita a geração de uma renda mensal ao proprietário de, no mínimo, R$30.000, a partir do final do primeiro ano de funcionamento. Então, o que eu quero naquele projeto? Qual é o escopo? Né? O que vai ser gerado de produtos e serviços pelo projeto? Essa empresa que vai ser criada tem que ser localizada na cidade de São Paulo, com capacidade para atender 50 clientes por mês. Serviços de recrutamento, seleção, coaching, alocação temporária, terceirização e avaliação psicológica. A empresa deverá respeitar e cumprir as leis físicas, fiscais e trabalhistas. Festa, inauguração e operação assistida. O que não está incluído? O que não vai ser entregue? Contratação e treinamento de pessoal para a empresa. Estratégia de condução. Vamos alugar o local para a empresa, ou seja, não vamos comprar uma sala, vamos alugar o local. Vamos contratar um consultor externo especializado na alocação de recursos humanos para nos dar suporte no projeto. Stakeholder, quem são os stakeholders do projeto? Aí tem uma lista de quais são esses stakeholders, lembrando que o cliente do projeto, patrocinador, né, os envolvidos, impactados, né, todos eles são os stakeholders do projeto, inclusive a equipe do projeto. Comunicação. Quais são as principais ações de comunicação que se pretende fazer no projeto? Ações de marketing para divulgação da empresa e seus serviços, reunião quinzenal com a equipe do projeto, reunião mensal com o proprietário. Quais são as restrições? Quais são as imposições do gerenciamento do projeto? Por exemplo, prazo de implantação de 12 meses, um orçamento de R$450.000. Premissas. Quais são as hipóteses que devem ser assumidas?
Atualmente não existe consultoria similar no mercado e a economia terá um desempenho melhor a partir do próximo ano. Estamos torcendo, gente, estamos torcendo para isso aí. Bem, riscos. Mercado de trabalho não receptivo, a economia não se recuperar no próximo ano, a falta de interesse dos clientes e o custo do projeto exceder o orçamento. Então, risco, né? Existem riscos. Nós estamos aproveitando as pessoas que estão fazendo juntos aí o Canvas, né? Conforme mencionei anteriormente, a ideia do Canvas é eu colocar pessoas juntas de diversos stakeholders, né, para juntos eles fazer a concepção do projeto. Então, pensar em riscos também no projeto. Isso aumenta bastante o comprometimento. Aumenta bastante, né, a qualidade da concepção do projeto. Essas últimas 3 células, elas têm as fases do projeto, qual é o prazo que elas devem acontecer e quanto elas custarão. Então aqui, por exemplo, as principais fases do projeto, vou ter o gerenciamento do projeto, a criação da empresa, a estruturação física, a estruturação do serviço, a divulgação e a operação assistida. Depois temos aí, na linha do tempo, como é que é o diagrama de barras, né? E aí temos aí, como o prazo é de 12 meses, temos aqui os 4 trimestres, e como é que as fases do projeto vão ocorrer ao longo do tempo. E, finalmente, qual é o orçamento, né? A sugestão é que também a gente faça o orçamento para cada fase, quanto se vai gastar em cada fase, e se for interessante, né, botar também uma reserva para risco, de forma a alcançar o orçamento, né, dentro do limite que for imposto de R$450 mil. Então, gente, o Canvas, né, a ideia é essa. Você olhando para o Canvas, você consegue ter uma ideia do que é o projeto. E mais, você utilizou pessoas, usou cabeças pensantes, stakeholders interessados no projeto para fazer essa concepção. Isso aumenta muito o comprometimento. É claro que isso, a partir daí, não terminou o gerenciamento do projeto. E, na maioria das vezes, não terminou o planejamento. E aí eu vou até partir para um planejamento tradicional de chegar e fazer uma EP mais detalhada, um cronograma, analisar, responder aos riscos, que aí vocês viram que não tem resposta ao risco. Em alguns casos, vou até fazer uma análise quantitativa, qualitativa ou até quantitativa dos riscos. Então, a ideia desse Canvas é fazer uma concepção do que é o projeto. E aí, eu já tive casos de, quando as pessoas conheciam mais o projeto, demorar cerca de 2 horas, ou até casos demorar até 6 horas. Mas o que eu sugiro é o seguinte, não façam um workshop de 6 horas. Façam de 2 horas, no máximo 3, interrompam e depois voltem. Pode até fazer uma inicial para fazer um draft do Canvas, para que as pessoas depois tenham um trabalho de casa, de pensar melhor e depois concluir aquele Canvas. Tá? Mas o principal o Canvas não é para fazer o gênio do projeto sozinho. É forma colaborativa. Aumenta demais a comunicação. Agora, eu posso fazer Canvas para várias coisas. E posso usar isso também, fazer o Canvas para projeto. E aí, o Canvas para projeto é importante, para programa, desculpa. É importante falar qual é o conceito de programa. Programa é um conjunto de projetos que são gerenciados de forma coordenada para aumentar a chance de sucesso. E uma coisa interessante do programa é que ele não tem fim. Então, por exemplo, o programa de desenvolvimento de um avião da Embraer, desenvolvimento de um carro da indústria automobilística. Eu posso ter projetos entrando, projetos saindo, um programa de qualidade de uma empresa. Então, programa não é um projeto grande. Programa é um projeto em que o programa é um conjunto de projetos que tem objetivos comuns e que, quando gerenciado de forma coordenada, aumenta a chance de sucesso. Tá?
É claro que nem todo projeto faz parte de programa, e aí vamos pontuar o conceito de portfólio. Portfólio é um conjunto de projetos. Qualquer conjunto de projetos é a carteira de projetos. Pode ser a carteira, né, o portfólio de um gerente de projeto, de um setor, ou pode ser até a carteira de toda a organização. Eu posso ter só o portfólio de projetos estratégicos da organização. Então, portfólio é um conjunto de projetos, tanto eles em programas ou não. Bem, então você pode fazer um Canvas também. E o Canvas, que eu acho muito interessante para programa, é o que foi desenvolvido pelo Luciano, o André e o Alessandro, né? Foi divulgado na revista Mundo PM de dezembro de 2014 e tem aí o site programmodelcanvas.com.br que vocês podem acessar. E eu não vou me deter muito, né, nesse Canvas, porque ninguém é melhor do que os próprios autores para falar sobre o Canvas, né? Mas o que eu queria ressaltar nós estamos vendo em uma folha de papel, essa folha de papel pode ser, é muito comum usar o tamanho A1, mas, por exemplo, eu uso muito em sala de aula, no MBA, às vezes até com o cliente quando a turma é muito grande, formato A3, né, boto nas mesas, né? Mas de qualquer maneira, o ideal é formato A1, na parede, trabalhando com post-it. E aí você tem as pessoas envolvidas trabalhando na concepção do projeto, do programa e muitas vezes até do portfólio. Tá? Então, gente, aí está, né, um exemplo. Né? O professor José Finocco também tem um Canvas interessante para programa. Vocês encontram até no YouTube aí, ele falando, né, sobre o Canvas dele para programa. Mas o interessante você pode, para a sua organização, fazer um Canvas adaptado para o seu caso. Tá? Eu tenho um artigo que é o Darwinismo de Gerenciamento de Projetos, que eu falo que é necessário adaptar a sua gestão de projetos a cada projeto. Não adianta você ficar copiando e só utilizando coisas que outros fizeram que não se adaptam ao seu caso. Tá? Bem, gente, se você quer baixar o Project Canvas Metadware, entre no site da Basic e acesse, tem lá uma opção que é técnica, parte técnica, e tem também lá você usar o site do Project Canvas. Você tem, caso você queira conhecer alguns artigos meus, tem aí 2 sites, no próprio site da BioWare tem lá uma área de artigos, ou lá no Pulse, né, do LinkedIn, eu tenho alguns artigos também, e aí tem o link, mas eu também queria convidá-lo, se já não faz parte da minha rede lá no LinkedIn, será uma honra, né, fazer parte da sua rede no LinkedIn, por isso aceitarei de bom grado o seu convite, magno@bioware.com.br. Bem, gente, meu tempo esgotou, foi uma satisfação muito grande falar sobre isso, e lembre-se, você é o gerente do projeto que deve fazer as coisas acontecerem no seu projeto. E, portanto, você deve melhorar a comunicação, e para isso o uso de Canvas é muito importante. Espero que tenha sido útil para vocês essa palestra e se tiver algum comentário, por favor, coloque aí, né, faça comentários aí na apresentação, mande e-mail para mim, seria muito legal trocar ideia com vocês, ok? Tudo de bom e um excelente 2016 para todos.